Olá, está no ar o programa Direto da Horta. Hoje, aqui no programa, nós vamos falar dos estudos que foram desenvolvidos ao longo de 2024 para o setor de hortaliças, estudo da Embrapa, porque você sabe, não é tudo que está aí no seu prato, na sua alimentação, a ciência está por trás dela, viu? Meu entrevistado é o Varley Nascimento, que é chefe-geral da Embrapa Hortaliças. Muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui mais uma vez para essa conversa. A gente que agradece, Simone, é um prazer, é uma satisfação muito grande. E esse slogan é muito interessante, né? Tem ciência atrás do seu alimento. É verdade, é isso que a gente gosta de falar. Todo o estudo ele traz esse conhecimento, a gente sempre fala que no grão da soja, não é? Na semente do milho, enfim, tudo tem a tecnologia por trás. E as hortaliças também, não é? Sem dúvida. E uma das principais empresas, né, empresa pública, a Embrapa, né, com as suas 43 unidades, no caso específico das hortaliças, é uma Embrapa Hortaliças aqui em Brasília, que está à frente, obviamente, com sua rede, né, de pesquisa, com outras unidades da Embrapa, universidades, produtores, enfim, trabalhando aí em prol do agricultor, do olericultor. Sementes cada vez, cultivares mais nutritivas, sementes também, não é? O ano de 2024, como é que foi para o estudo, para a pesquisa? Bom, um ano desafiador, né, em função não só de poucos recursos, né? A Embrapa é uma empresa pública, ela depende do governo federal, e esse ano a gente recebeu uma quantidade muito pequena do recurso que nós estimávamos, que nós necessitávamos para os nossos projetos de pesquisa. Esse é um ponto crucial, né? E claro, Simone, nós estamos aí, né, vivendo aí mudanças climáticas, né? Tempo doido virando, então isso não deixa de ser um grande desafio, né, para os nossos projetos e você desenvolver, né, variedades, cultivares para esses diferentes biomas que tem o Brasil, para esse país continental, mas também com essas mudanças climáticas. Então isso afeta, inclusive, as nossas pesquisas, os nossos estudos dentro da empresa. E o ano com um orçamento limitado, o que foi apresentado no ano de 2024 e o que pode avançar para o ano de 2025? Isso é interessante. A gente, né, eu costumo dizer que nós somos bastante resilientes, né? Porque mesmo em função de poucos recursos, de falta de mão de obra, né, nós ainda tivemos esse ano, estamos fechando 2024, Simone, com sucesso. Entregamos bastante resultado, entregamos bastante informação, bastante tecnologias para a sociedade que nos paga. E essa aqui, ó, vamos mostrar, tem um tomate aqui, vamos ver se a gente consegue, é o tomate anão, mas o que você trouxe aqui? Isso aqui está sendo desenvolvido, já está no mercado? Esse, na verdade, eu estou dando aqui, Simone, em primeira mão, é um spoiler para o ano que vem, né? Para atender um nicho de mercado, é um tomate ornamental, né? E ele tem um gene, no inglês aí, dwarf, né? É um gene anão. Então, faz com que os enternodes deles aqui são curtos, diferente do tomate normal. E ele tem também outro gene, o self-pruning, né, o mesmo que tem do tomate rasteiro, aquele tomate para processamento. Então você pode cultivar esse tomatinho, além de ornamentar, cultivar esse tomatinho aí na sua cozinha, né, e ir saboreando aí quando ele vem ficando maduro. Para atender um nicho de mercado, mas é bastante interessante. Inclusive a gente está trazendo aí para vocês um presente de Natal aí da Embrapa. Olha só, é um tomate ornamental, ele tem um tamanho adequado, né, para a gente colocar em casa e, além de enfeitar, também ele serve, você pode comer, não é? Sem dúvida, já tem inclusive uns frutinhos verdes aí, que já pode ser consumido. As folhinhas aqui, né, vão desenvolver os frutos ainda. Exatamente. Esse tomate é uma curiosidade, né? O nome que a gente está dando para ele vai ser chamado de Lilliput. Para quem aí da literatura conhece, né, o irlandês, o escritor, um clássico da literatura aí, das viagens de Gulliver, que ele visitava, que ele rodava, e uma das ilhas, né, que ele menciona é as ilhas de Lilliput, que eram as ilhas cheias de anãozinho, né? Então, em função disso, a gente fez essa brincadeira com o nome. Além de tudo, não é, Varley, é bem cheiroso, né? Eu estou passando a mão aqui na folha,
E exalam uma essência, um cheiro bem agradável, né? Acredito que as pessoas que forem ter em casa como uma planta ornamental, não é, vão gostar bastante. E a sanidade dele, você observa que não tem zero, né? Tem zero de doença, então um material bastante tolerante, é bastante interessante. A gente está apostando, obviamente, como eu disse, é um nicho de mercado, mas também é um trabalho que a Embrapa coloca à disposição aí do agricultor e também do consumidor. Ano de 2024, feiras, né? As feiras foram aproveitadas aí para esses lançamentos, né? Para essas apresentações dessas cultivares. 35 em uma feira em Brasília e outras numa feira em São Paulo, em Olambra. Quais os destaques aí para que você traz para a gente? Foi bem chamado isso, bem colocado, Simone. As feiras é uma oportunidade, né, que a Embrapa coloca e os seus materiais e informa o público, até também como uma prestação de contas. É claro que a gente faz isso com as empresas de sementes, mas a gente tem, né, variedades desenvolvidas para o pequeno produtor, para o produtor mais empresarial, por exemplo, a cebola Bellatrix, que é uma cebola para o verão, né? Com isso ela suporta, ela tolera bastante doenças, bactérias, muita chuva, muito calor. Então nós estamos apostando muito nessa cebola. Nós estamos também liberando agora 3 novas cultivares de abóboras e morangas, né? O Brasil ele tem uma diversidade muito grande de morangas, mas a gente tentou fazer, né, uma moranga mais produtiva, uma abóbora tipo gerimum, mais tolerante às doenças e também mais uniforme. Com isso o produtor vai ter, né, uma venda melhor, um preço melhor. E aí tivemos nossas alfaces também tolerantes, falando em mudanças climáticas, tolerante ao calor, né? Pimentas diferentes, cenouras para o cultivo orgânico, cenouras mais empresarial, cenouras híbridas. Pensando também, a gente quando faz um projeto, Simone, a gente tem que pensar como uma empresa pública, desenvolver materiais tanto para o grande, para o médio e para o pequeno. Pequeno, principalmente da agricultura familiar. Então, isso está no nosso radar como uma empresa pública. E isso a gente está pensando também, como você mencionou, produtos melhores para o agricultor, que toleram doenças, que tem um custo menor de produção, mas, por outro lado, também, lá na outra ponta, a gente tem um olhar para o consumidor. Desenvolver uma cenoura mais alaranjada, com a pigmentação melhor, isso significa carotenoides, que é um antioxidante precursor da vitamina A, ou um tomatinho como esse, com maior teor de licopeno. Então a gente também tem, ou quando a gente está desenvolvendo um melão, como a gente desenvolveu agora também, tem um novo híbrido de melão, ele tem que ser mais resistente, melhor dizendo, mais tolerante ao transporte, porque ele vai ser exportado, enfim. Então a gente tem uma gama, e é claro, país continental, para onde nós vamos colocar isso, se vai ser no sul, sudeste, nordeste, verão, inverno, cultivo protegido, campo aberto. Então tem muitos desafios, né, para a agricultura, para atender o produtor e para não deixar faltar hortaliça na mesa do brasileiro. As cultivares, então, aí para atender as demandas do nosso produtor rural, também as demandas do consumidor, que é a ponta final. Agora, nesses nossos últimos minutos aqui, quais os principais desafios aí quando a gente fala em desenvolvimento de mais pesquisa, tanto para atender o consumidor e tanto para atender o nosso produtor? Quais são os desafios para 2025? Eu imagino que, sem dúvida, né, as mudanças climáticas, né, desenvolver cultivares, variedades mais tolerantes ao calor, né, à seca, na verdade, essas mudanças, talvez pensar numa forma mais sustentável de produção. Então, aí, Simone, vem o cultivo protegido, né? A gente falou muito de genética, mas mesmo por mais que você desenvolva excelentes cultivares, excelentes produtos, sempre vai ter, né, uma nova praga, uma nova doença, ou uma chuva de 100 milímetros em meia hora, enfim. Então, acho que o cultivo protegido é uma ferramenta muito interessante. Nós estamos falando o quê? Em produzir em estufas, em ambientes fechados, como países do hemisfério norte fazem. E isso a gente tem que desenvolver, né, adaptar essas condições para as nossas condições tropicais do Brasil. Então, nós estamos falando em irrigação, em nutrição, em climatização, reduzir temperaturas, enfim. Então, acho que mudanças climáticas, né, estufas, é um grande desafio. A genética sempre será.
Muitos desafios pela frente ainda. Vale Nascimento, a gente falou com o chefe-geral da Embrapa Hortaliças. Vale, muito obrigada pela participação aqui nesse primeiro bloco do nosso programa Direto da Horta, viu? E até a próxima. Tá bom, a gente que agradece. Um grande abraço aos assinantes aí da AgroMais. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, então, nós vamos conversar com o Manuel Oliveira, que é pesquisador do IBRAHort. Vamos falar do mercado aí das hortaliças, viu? Não sai daí que o intervalo é rápido. Voltamos com o Direto da Horta. No primeiro bloco do programa, você acompanhou sobre os estudos que foram então desenvolvidos e apresentados pela Embrapa ao longo de 2024 para o setor de hortaliças, porque o que está aí no seu prato, na sua alimentação, a ciência está por trás. Agora, aqui no programa, nós vamos falar de mercado e eu converso com o Manuel Oliveira, diretor executivo aí do IBRAHort. Muito bem-vindo ao nosso programa, Manuel. Obrigado. Prazer é nosso participar, poder contribuir com vocês aí. Vamos lá, o mercado é muito diversificado, né? E eu queria saber de vocês como é que foi esse ano de 2024, quando a gente fala das hortaliças, não é? Muito importante na nossa alimentação. Falamos aí da ciência por trás de todos esse segmento aí, da importância dele, mas na prática aí, quando a gente está falando da produção, né, da porteira para dentro, como é que foi? A gente sempre tem dois grandes ciclos de produção de hortaliças no Brasil. O primeiro grande ciclo ele começa agora em novembro, dezembro e vai até abril, né? E depois a gente tem um segundo ciclo, que é o ciclo de inverno, que começa ali em maio e vai até setembro, outubro do ano que vem. Esse primeiro ciclo ele foi impactado diretamente com as chuvas, calor excessivo, então teve muita perda na produção. Embora os produtores tenham intensificado os cultivos, mas as perdas foram muito grandes e a oferta acabou sendo menor no primeiro semestre desse ano e isso acabou provocando um aumento de preço significativo das hortaliças para o consumidor, né? Agora, no segundo semestre, a gente vê a inversão. Os produtores intensificaram o processo produtivo, aumentando áreas, novas áreas de produção, e aí nós tivemos um excesso de oferta. E esse excesso de oferta derrubou os preços de forma significativa, né, das principais hortaliças que a gente consome. A lei da oferta e da demanda, a gente viu aí chuvas, né, a temperatura, a alta temperatura provocando esse aumento aí de preço, né, para o consumidor, mas depois no outro semestre, né, tudo virou e acabou diminuindo aí a rentabilidade do nosso produtor. Nessa fase aí, quanto é que foi o preço obtido, por exemplo, pelo tomate e outras hortaliças? O tomate chegou em média, né, R$110 uma caixa, e agora no segundo semestre, em muitos casos, abaixo de R$30, sendo vendendo uma caixa de 20 quilos de tomate. Isso praticamente não paga nenhum processo operacional de plantio do produtor. Está muito abaixo do custo de produção. Cenoura, acho que foi um dos produtos mais críticos. A gente tem lá R$110 a caixa de 20 quilos de cenoura lavada e sendo vendida abaixo de R$10. Isso não paga nem o custo da semente. Nesse caso, foi um ano desafiador aí, Manuel, a gente pode dizer assim, e nesse período aí que teve chuvas, né, o calor excessivo, afetou aí a qualidade das hortaliças? Sim, esse é um outro fator. No primeiro semestre a gente teve muita situação de qualidade, né, problemas de qualidade também, né, e isso acabou, por exemplo, no caso de batata, que você precisa produzir um ciclo de batata, a batata semente, você também entra com uma batata com menor qualidade, que é plantada no inverno, e aí a gente teve altas de preço de batata no inverno, e agora vem caindo novamente o preço da batata. Então, os ciclos são diretamente relacionados às condições climáticas, e aí não tem como o produtor mudar isso a curto prazo, né? Então, isso vai provocar no produtor um planejamento para o ano que vem, tentando minimizar essas perdas, porque as perdas foram muito grandes. O
clima, então, desafiando esse planejamento aí do nosso produtor. Sim, bastante, bastante. E uma situação, né? A gente tem aí o período das chuvas, calor excessivo, muita chuva, depois a gente teve um inverno relativamente mais quente, e isso acabou facilitando e ajudando o produtor a aumentar a produtividade dele no inverno, e esse aumento de produtividade, estimulado por aumento do plantio, acabou tendo um excesso de oferta e acabou prejudicando o produtor novamente, com preços que não subsidiam nem o custo de produção. Quando você fala em custo de produção, custo aí em relação ao cultivo do tomate, daquelas hortaliças, né, que o consumidor ele mais acaba comprando. A gente está falando aí do tomate, falando da batata, da cenoura, cebola. Custo de produção desses produtos. Beterraba, mas o custo de produção aí, quando você fala que não paga, né, o preço que é ofertado, né, aos produtores, não paga todo o custo de produção, mas o custo de produção de tomate, por exemplo. O tomate, o CPEA, ele divulga dados, né, são dados técnicos, eles têm uma equipe bastante capacitada para fazer essas análises. O custo de produção de tomate, uma caixa de tomate hoje, só o custo direto, né, sem os custos de comercialização e transporte, chega a R$ 47,00 a caixa. E nós tivemos, durante o segundo semestre, um período muito grande vendendo abaixo de R$ 40,00. Abaixo de Fora 40... os custos de comercialização e transporte ainda, não? Fora isso, tirando tudo isso da conta custos, do produtor rural, né? É um preço muito diferenciado quando você vai ver na hora de pagar para o nosso produtor, né? Nesse caso, os desafios que o setor pode enfrentar ao longo, né, do próximo ano que está chegando, a gente viu aí o final de 2024, o dólar, não alcançando patamares nunca vistos, né, no ano, enfim, a mais de R$6, sendo que a semente ela é importada. Como é que você vê todo esse desafio de 2025, mas nesse finalzinho de 2024 e as expectativas então para 2025? Eu acho assim, o produtor é bastante resiliente, né, e ele não deixa de manter a atividade dele, ele vai enfrentar isso. Ele vai agora fazer um planejamento um pouco mais ponderado, né, para essa safra de verão. O custo da semente já está impactando no plantio desse ano, né, porque tudo é dolarizado, toda a semente de hortaliça é dolarizada, né, e a gente está aí saindo um dólar de 4, 5 para mais de R$6, isso vai impactar em 20, 30% no aumento do custo da semente. Mas, ao mesmo tempo, os defensivos, o adubo, tudo é dolarizado. Então, isso vai fazer uma pressão, provavelmente com redução de área de plantio, né? E vamos torcer para que o clima seja mais ameno esse ano. A gente está percebendo um pouquinho das mudanças de regime de chuvas. As chuvas estão um pouco mais parecidas, né, com o que é o normal, do que é o comum. A gente espera que isso se mantenha, que a gente tenha um clima um pouco mais menos desafiador, né, para esse ciclo de verão, né, e que o produtor não tenha tantas perdas e isso não traga um impacto para o preço final do consumidor. Então, todo mundo está temeroso, existe uma preocupação muito grande, né, porque agora é um ciclo, né, de descapitalização muito grande do produtor. Mas isso vai impactar nos próximos ciclos de produção, com certeza. Você falou nessa possibilidade aí de diminuir a área de cultivo, né? Para todas as hortaliças que a gente está falando, ou das mais, daquelas que a gente vê mais o produtor investindo? Das principais culturas que a gente tem, que são de campo extensivo, né? A gente tem, ao longo dos anos, com pesquisa, trabalho fantástico que a Embrapa faz, introdução de novos conceitos, tecnologia de irrigação, de proteção do solo com mulching. Então, isso tem provocado o produtor a investir mais em tecnologia, né, e para poder minimizar essa diversidade, cultivo protegido, né, cultivo em estufa, cultivo em túnel. Então, o produtor também, nesses últimos 2 anos, está investindo bastante em tecnologia para poder minimizar essas perdas
Mas esse é um processo, isso vai demorar, né, a médio prazo reverter isso. No caso da alface, a gente tem novas áreas sendo abertas, áreas de cerrado, com novas produções. Então, existe uma diversificação, uma migração para que a gente consiga ser mais competitivo e conseguir garantir o fornecimento o ano inteiro de hortaliças. Mas isso é um processo, né? A gente está passando por esse momento, os produtores estão investindo em tecnologia para justamente reduzir essas perdas e reduzir essas rupturas no fornecimento de hortaliças. Porque é um processo que a gente vê cada vez mais, né? O produtor ele pensando nessa gestão, mas com investimento cada vez mais volumosos, com tecnologias, soluções adequadas para enfrentar os efeitos, né, as adversidades climáticas, porque não dá para ficar sem essas tecnologias aí, porque a gente está vendo, a conta tá chegando, o produto ficando escasso, enfim, mas também tem um custo todo envolvido nesse processo todo, não é? Sim, sim. E é isso agora é o momento que a gente está vivendo, né? De como fazer essa transição, né, para garantir a continuidade. Só que tudo isso, né, é ruim. Né? Você tem um primeiro semestre onde o produtor teve muitas perdas na produção e agora ele investiu no segundo semestre nos cultivos de inverno e vai terminar o ano descapitalizado. Então, isso é bastante desafiante, né? Mas eu acredito bastante na capacidade do produtor, na resiliência, na determinação dos produtores, mas a gente vai passar por um período de ajustes. A gente já vem aí, desde o período da pandemia, com ofertas abaixo da média, né? Isso nos últimos 2 anos tem pressionado os preços, mas para cada problema desse, o produtor está procurando uma alternativa para poder continuar sendo competitivo, aumentando a produtividade, melhorando os processos de gestão da propriedade, procurando programas de certificação, de garantia de qualidade. Então, tem muito trabalho que está sendo feito. Mas esse ano foi bastante desafiador. Tá certo, Manuel, eu queria muito agradecer a tua participação aí, trazendo esse relato aí, né, de tudo que está acontecendo, que aconteceu ao longo de 2024, a situação, né, do nosso produtor. Eu conversei com o Manuel Oliveira, que é diretor executivo do IBRAHORT. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente, viu? E até uma próxima oportunidade para a gente avançar aqui na nossa conversa, mas já no próximo ano, né, 2025. Pode contar com a gente, aqui no IBRAHORT a gente está à disposição, sempre que a gente puder ajudar e colaborar com vocês e agradecer o trabalho que vocês fazem por nós aí, divulgando as informações. Muito obrigada a você também. Esse foi mais um programa aqui, o Direto da Horta. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui acompanhando a programação do Agro Mais, o canal totalmente dedicado à agroinformação. Até um próximo programa. Tchau, tchau.